Olá, gente. Professor Marcos Dominici e a gente está com as atividades curriculares complementares. Nosso assunto é um assunto sempre que dá margem para discussão e questionamentos. Arte contemporânea. Mas não esqueçam, sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Plataforma Gonçalves Dias, é fácil. Tem muito material lá no YouTube que você pode utilizar para pesquisa, para estudo, entre outras coisas. Arte contemporânea. Afinal, o que é arte contemporânea? Para que ela serve? Por que ela incomoda tanto? Ela gera polêmica? Se a gente for nortear arte contemporânea, a gente botaria, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial, não tem uma data específica, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teria tudo que é produzido no mundo é chamado de arte contemporânea. E a liberdade que a arte contemporânea permite é que cria essa diversidade de opiniões. Eu sempre digo em sala de aula, não coloque uma opinião sobre alguma coisa que você não sabe. Ah, eu acho. Não, não acho nada não. Pesquise, entenda. Sobre arte contemporânea, você não pode colocar primeiro a sua opinião pessoal ou o seu parâmetro estético para depois tentar entender o inverso. A pergunta sempre é, o que é que eu estou vendo? Isso me traz algum tipo de sensação? Como eu posso avaliar? Vamos lá. Já estava assim quando eu cheguei, de Carlito Carvalhosa. Você chegou na exposição como meu cameraman, que fica questionando o que é arte, porque ele virou especialista em arte, ele está rindo nesse exato momento, e aí ele pergunta, isso é arte? Isso aqui é arte? Mas tu é especialista em arte? Eu pergunto a ele, está se acabando de rir agora. Tu é especialista em arte para saber de alguma coisa desse tipo? Se questione por que isso te incomoda. Essa é a primeira pergunta. Por que algumas pessoas olham e veem lixo e outras veem arte? As questões, os questionamentos é que fazem esse simples e único conceito. Não dá para se definir numa coisa só. Não é uma caixinha de pintura, não é uma caixinha de desenho, não é uma escultura que você diz assim, olha que lindo. A arte contemporânea, ela vai te permitir novas possibilidades se você quiser. Nasce de diversos movimentos, tem variadas formas, não tem um padrão único. Os estilos artísticos se libertam, principalmente de padrões religiosos, políticos e, em alguns casos, até valores éticos e morais, dependendo da proposta do artista e o que ele quer chegar e onde ele quer chegar. Livres, espontâneos de expressão, a arte contemporânea ela pode utilizar qualquer material, qualquer estrutura. É o exemplo do Vic Muniz, que é um artista brasileiro, paulista. Nesse exato momento ele reside nos Estados Unidos e ele usa sucata, lixo, para montar obras. Esses materiais do cotidiano vão desde lixo, desde sucata até pasta de amendoim, cremes, bisnagas, maionese, chocolate. Uma das obras dele já caiu no Enem, já virou até abertura de novela de emissoras. A originalidade, ou essa busca pelo original, é o que é mais interessante e inovador na arte contemporânea. Cada artista, cada estilo, cada veio tenta achar exatamente seu próprio norte, seu próprio caminho. Então você tem uma infinidade de possibilidades na arte contemporânea. Criação de obras voltadas essencialmente para a própria arte, sem estarem presas a entidades governamentais ou religiosas ou estilos específicos. Constante procura pelo novo, pelo original, pela criação. A gente também pode utilizar as tecnologias ativas e contemporâneas. Instalação da Bienal da Arte de São Paulo, guarda-chuvas pendurados. Alguém pode dizer assim, mas professor, isso não é um guarda-chuva? Bom, talvez você só veja isso. E se eu estiver vendo proteção? E se eu estiver vendo alguma coisa que eu acho bonito? Se forem diferentes? E se elas estiverem ali para se questionar se isto é válido ou não? Bom, as percepções sensoriais e os incômodos que eles vão causar nesse espaço é que são o objetivo da obra. Não somente o fato de serem guarda-chuvas. Poderia ser outra coisa. No dadaísmo, que vocês já estudaram nas vanguardas, a gente tem um termo para definir isso. Ready-made é quando você pega um objeto e ressignifica esse objeto dando um outro valor. A gente faz isso constantemente. Só que quando você trata isso para a arte, alguém quer questionar. Vou repetir novamente. Nenhum de vocês é especialista em arte para questionar a obra. A pergunta, se você quiser fazer, é o que eu estou vendo, para que isso me traz algum tipo de sensação? Qual é a mensagem, ou não traz mensagem alguma? Enfim, o questionamento tem que partir disso. Não de um julgamento de alguma coisa que você não sabe. Subjetividade e maior liberdade criadora. Essa mistura de diversos estilos artísticos e variados, com materiais também variados, e uma interação entre a obra e o espectador por meios mecânicos, eletrônicos, entre outros. A Adriana Varejão, acabei de comentar aqui no estúdio sobre a obra dela que eu vi ao vivo, deixou chocado. A gente olha, inicialmente parece uma obra feita por artistas barrocos do século XVIII. Você vai ver,
tem pedaços de estruturas humanas, obras que falam sobre mulheres negras e indígenas que foram estupradas, que deram origem ao processo de miscigenação brasileiro, ou seja, nós somos frutos de estupros, e ela vai colocando isso na obra de maneira contundente. Então, ela trabalha essa representação etnográfica de indígenas e negros com violência, misturando a ideia da colonização, né, abre aspas, um país onde a violência imperou nesse processo de colonização. É muito chocante e interessante. Bom, algumas manifestações de arte que a gente vai falar aqui para vocês entenderem da arte contemporânea nesse especificamente. Instalação. É uma montagem multimídia onde você pode usar fotografias, esculturas, recursos multimídias e outros materiais. A instalação, ela tem um objetivo, que é provocar uma percepção multissensorial. Pode ser tátil, pode ser olfativa, pode ser visual, pode ser até degustando com o paladar, depende da situação. Essas instalações são chamadas de intervenções também reflexivas. São obras produzidas para você olhar e dizer assim, isto me remete ao quê? Eu estou pensando sobre isso, exatamente o quê? Exemplo, as tecelãs da Rosana Paulino, né, me incomoda, eu vou ser bem sincero. Acho que é tripofobia, foi isso? A sensação que eu tenho é essa, parece alguma coisa que eu não chegaria perto, né? Mas eu estou falando de nascimento, né? Ela está falando da poética do ciclo da vida, e talvez não seja uma coisa tão agradável de ver. O objetivo da instalação, nesse caso, não é ser agradável, é te causar uma reação adversa. Se conseguiu, é ótimo. Se não conseguiu, é ótimo também. Você não é obrigado a tentar entender a obra. Se ela vai te causar alguma reação, então já temos um bom começo. São 100 peças em terracota, algodão e linhas dispostas na parede que vão causar uma reação ou não no espectador. Siga em frente, do Caio Guiyang. Instalação dramática com 99 lobos de pelúcia em tamanho real dentro de uma parede de vidro. A tragédia humana universal, anseio cego de avançar ausente de limites. Ainda há pouco eu comentei, né? Tem uma expressão brasileira que diz assim, lobo em pele de cordeiro. Bom, eu posso partir desse tipo de percepção e analisar que essa corrida de lobos chega a ser um ponto bem grotesca. Mas eu posso fazer também uma análise e fazer comparação de que isso seja uma corrida de pessoas que estão do nosso lado, que não são tão bonzinhos, eles seriam lobos em pele de cordeiro. Eita caramba, eu começo a avaliar e pensar em outras possibilidades. Esse é o objetivo da instalação, pensar fora da caixinha, literalmente. Em Silêncio, do Shiauri Shiota, em 2008, foi criado para evocar os próprios traumas pessoais da infância do artista. É uma instalação que apresenta uma densa teia de fios pretos que envolviam cadeiras velhas e um piano queimado. Bom, alguma coisa aqui me remete a um processo pessoal do artista que talvez seja muito pesado, muito dramático, mas ao mesmo tempo depressivo. A sensação que eu tenho é essa. Talvez não seja mesmo para vocês. Então, a instalação tem o objetivo de causar sensações, reações emocionais e pensar sobre o que você está vendo. É só um piano amarrado? Só um piano queimado? Ou isso me traz algum tipo de gatilho emocional, entre outras coisas? Arte conceitual. Nós temos uma grande polêmica aí, né? A arte conceitual, ela parte da ideia, né? Eu sempre pergunto para os alunos, quando eu for falar de arte conceitual, quanto vale tua ideia? Quanto vale teu pensamento? Quanto vale o teu conhecimento? Por quê? Porque eu, como artista, eu sou arte educador, mas também trabalho com teatro, né? As pessoas esperam que eu entregue o projeto pronto, o produto pronto, a obra pronta, a peça pronta. E a minha ideia, ela não pesa? Porque em outras áreas, o teu conhecimento, a tua assessoria, né, a tua ideia, a tua palavra pesa. Inclusive, eu como professor, eu vendo a minha capacidade de conhecimento. Mas como artista, eu passo por um outro processo. Se eu não apresentar o produto final, eu não sou artista? Ou quanto vale a minha ideia? Recusam a própria realização material da obra de arte e, em seu lugar, ideias e projetos ainda em esboço, né? Um arquiteto pode vender uma ideia, um artista não pode? Um médico vende a informação e a capacidade de definir o que é melhor. Um artista não pode? Vocês estão entendendo o nível de situação? Então, no caso da arte, a arte conceitual estimula a imaginação dos espectadores, né? Ovidio de Cildo Meirelles, ele fala sobre o processo de colonização europeu. Ele tem o conceito e monta uma instalação para que as pessoas pensem sobre isso. Professor, uma obra dessa é vendável? Depende muito de como a coisa vai ser, mas o objetivo não é só vender a obra, é você criar um conceito, uma ideia sobre ela e pensar sobre ela. Estimula a reflexão sobre o período esse período da história. Uma tenda revestida de cédulas, de dinheiro no caso,
e no solo, ossos de boi representando a população indígena dizimada. Na hora que você entende o conceito, a coisa muda de figura. Em termos sonoros, podemos ouvir dentro de uma tenda o ruído de uma motosserra. Bom, eu acabei de colocar como o artista interpretou esse processo devastador da colonização no país. A arte conceitual, ela tem problemáticas filosóficas e no âmbito da teoria do conhecimento. Por quê? Eu vou repetir, quanto vale o teu pensamento? Quanto vale a tua ideia? Porque quando isso trata do artista, parece que é uma coisa absurda, porque ele tem que entregar a obra pronta, deixei aí e fui sair. Registro de ideias ou projetos em fotografias, de momentos da criação ou encenação. Muito do que a gente tem de arte conceitual, ela está em documentos gráficos, ou fotos, ou vídeos. Exemplo, a Baba Antropofágica de Lygia Clark, em 1973, que era uma performance baseada nesse conceito da arte conceitual. Olha, está sendo redundante. Um estudante deitado no chão, envolvido por fios de linha que passam pela boca dos que estão em volta e acabam por formar uma rede sobre o corpo deitado, um ritual de destruição da teia que se formou da antropofagia dos indígenas e artistas modernistas. Deixar claro que o conceito antropofágico vem da Semana de Arte Moderna. Eu vou comer a carne para absorver as capacidades do outro, Aí eu vou jogar. Esse conceito antropofágico existe, inclusive, no processo cristão, quando você diz comer, beber do sangue de Cristo, comer do corpo de Cristo, é um processo antropofágico. Mesmo que você diga, professor, mas é diferente, eu estou falando do mesmo conceito de absorver as características do outro. Então, eu estou colocando uma outra situação de percepção. Joguei e saí correndo. Grafite ou grafite? Tem uma variação, que é uma discussão interna no meio do grafite como forma de arte urbana, onde o desenho e a pintura, tinta sprays, muros e painéis, prédios, pontes e demais superfícies urbanas podem mudar a cara de uma cidade, porque é externo, certo? Na década de 70 é criado o movimento hip hop, que não é arte, ele engloba a arte, é um movimento sociocultural, e a discotecagem e o break, que fazem parte da arte urbana. Dança, arte visual e música seria o breakdance, o grafite, com I, com E, e a música que seria o rap. Diferentes tipos de grafite, bomb, o trap up, o wide style, o 3D, o Hall of Fame, tem uma variação enorme. Mas eu separei os gêmeos, que eu acho maravilhoso o trabalho deles, Gustavo e Otávio Pandolfo, que fizeram uma exposição recentemente em São Paulo, inclusive o grafite sai da rua, sai dos muros, sai das fachadas e passa agora para dentro dos museus. Tem uma outra concepção. De qualquer forma, é interessante você perceber que esses gêmeos, que são de 1974, quase com 50 anos agora, estão com 50 anos agora, eles já passaram por vários problemas, inclusive foram perseguidos pela polícia. Por quê? Porque o grafite, por muito tempo, foi uma arte marginalizada, sabia? É bonito? Meu câmera acha bonito, mas ele não gosta de arte contemporânea. Estranho, apesar do grafite ser arte contemporânea. Intervenção artística, ela tem muito a ver com a instalação, mas também pode ter uma mistura com a performance. Como assim, professor? Uma intervenção artística, ela é uma manifestação que normalmente é feita em zonas urbanas ou a espaços abertos. A interação de um objeto artístico em um local específico ou um local público, criando novas percepções. O objetivo, questionar e transformar a vida cotidiana. Está passando, tu olha uma obra que mexe com a estrutura. Essa intervenção urbana, visual, são realizadas em espaços públicos. Exemplo, vários carros desses presos em cabos como se fossem pregadores de roupa. Professor, do que se trata isso? Eu fiz uma comparação interessante. Aqui em São Luís a gente não vê carros velhos. Os carros novos são praticamente descartáveis. A cada 5 ou 6 anos as pessoas trocam de carro. A frota de São Luís é muito jovem, muito nova. Será que esses carros seriam descartáveis? Será que as pessoas são muito descartáveis? Será que as pessoas deixam de fazer outras coisas para terem carros novos aqui em São Luís? Será que a gente não está numa sociedade de consumo gigantesco? Eu joguei para vocês e deixei vários questionamentos. Minimalismo. O que é minimalismo? O conceito é o menos é mais. O minimalismo vai para o conceito das artes visuais, conceito da pintura, conceito do desenho, conceito da arquitetura, que é um dos maiores ganchos. Atualmente, a gente tem sequelas e reestruturas e vários conceitos artísticos do minimalismo na arquitetura contemporânea. Minimal art, ou movimentos estéticos e científicos, culturais, que surgiram em Nova York entre 1950 e 1960. O interessante é que o minimalismo hoje já virou até conceito de vida, um estilo de vida, onde você vive com menos para viver mais e melhor.
Então o minimalismo ele começa com recursos e elementos utilitários, reduzindo todos os seus aspectos em nível essencial. Quais são os campos do minimalismo? Artes visuais, arquitetura, design, música, programação visual, desenho industrial, entre outros no século XX. O Morris, ou Robert Morris, ele trabalha conceitos de estruturas bem simplórias, geométricas, em espaços muito grandes, criando estruturas que praticamente ficam invisíveis, porque é tudo da mesma cor. O objetivo seria justamente esse, criar novos espaços, criar novas situações, onde o conceito do mínimo, do menos, é mais, né? Sem tantos exageros. Arte povera, ela surge mais ou menos na década de 60, 1960, e é um conceito italiano europeu sobre o que é considerado arte pobre. Eles não têm essa visão que existe no Brasil ou em países do terceiro mundo para entender o conceito de pobreza. O conceito de pobreza deles é diferente do nosso conceito de pobreza. Seria utilizar materiais que normalmente seriam lixo, ou considerado lixo, né? Terra, madeira, pedaços de árvores, ferramentas agrícolas, metal, feltro, espelho, trapos, roupas velhas, tudo é utilizado montando esculturas, pinturas, instalações, performances, e é uma obra efêmera, pode durar pouquíssimo tempo. Exemplo de arte povera. As obras estimulam a ação no espectador, onde rompe com a passividade costumeira. O professor expressa um amontoado de roupas. Para a gente seria sim. Para eles é um conceito europeu, deixar claro isso. Tem uma outra concepção, deixar claro que são valores culturais, estruturas culturais diferentes. Né? Quebra com essa passividade, você vê só uma escultura ou uma pintura no museu. O objetivo é questionar por que aquela obra está lá. Né? Mensagens simples ou concretas. Arte cinética, como o nome diz, ou cinetismo, é um movimento artístico que surge ali pela década de 50, das artes visuais, onde você não tem uma escultura ou uma pintura, ou um desenho. Você tem algo nesse mesmo caminho que traz a sensação, ou cria o movimento real, de que isto não está estático. Arte vibrante e dinâmica que possui como principal característica o movimento. O objetivo é criar um caráter onde a pintura e a escultura não sejam completamente estáticas. A arte cinética ela foi usada, por exemplo, nas Olimpíadas do Brasil, onde a tocha virava um sol, alguma coisa do tipo, e ela se movimentava. O objetivo era ter esse movimento de peças. Né? E ele pode ser produzido pelo vento, pelo sol, por motor ou pelos próprios espectadores, criando uma interação com a obra. Pop art, vocês prestaram atenção que a gente tem inúmeras manifestações de arte contemporânea, eu falei de várias até agora, e não são as únicas. Arte e vida do cotidiano é quando você transforma objetos de cultura de massa em obras de arte. Quadrinhos, produtos industriais, serigrafia, roupas, marcas de produtos. Alguns produtos deixaram de ser simplesmente bebidas. Exemplo, tem que falar. A Coca-Cola é a segunda bebida mais consumida do mundo. Ela é só uma bebida? Ou ela pode ser uma camiseta, um boné, uma toalha? Ela passa, além disso, ela virou um ícone da cultura pop, que seria a arte popular americana. Reproduções de peças publicitárias da mesma série, imitação da estética industrial, a cultura de massa, quadrinhos, histórias, personagens. Atualmente a gente vive um boom gigantesco de cultura de massa. Um exemplo disso é isso que eu estou usando. Alguns alunos reconheceram, professor, isso é uma série, já assistiu? Parcamente, eu achei a camisa legal, não sabia nem o que era direito, vou ser bem sincero. Depois que eu fui entender, faz parte do processo de cultura de massa, é uma série que tem numa plataforma de streaming. A Coca-Cola do Andy Warhol, que é o pai da pop art, né, o papa da pop art, que ele é chamado. A busca de referências diretas de publicidade da cultura de massa. Se tem uma bebida que é uma referência da cultura de massa, essa bebida é a Coca-Cola. Mas não é a única. Alguns objetos deixaram de ser simplesmente objetos. A marca passou a ser referência de produto, referência de status social, telefones X, carros Y e assim por diante. Isso é pop art. Land art, ou arte da terra. Fusão da natureza com a arte. Essa arte da terra é quando você interfere no espaço, mesmo com elementos que não sejam daquele local, ou reestrutura criando a própria natureza como produto artístico. Normalmente há uma fusão e integração e o suporte é o local que você tem, né? Um campo, o mar, uma praia e assim por diante. Como assim, professor? Bom, a espiral do Robert Smithson, ela é gigante. Só para ter uma noção, isto aqui é uma pessoa, vem aqui é outra pessoa, então isso aqui é muito grande. O artista interfere no espaço real, natural e cria obras. E não é uma coisa recente.
né? Você tem desenhos na região do Peru e dos Andes que foram feitos, ninguém sabe exatamente como estão lá, né? Você tem obras que são fantásticas da Land Art, inclusive algumas delas já caíram no Enem. Arte naïf ou naïf, né, é o que a gente chama de arte espontânea. Naïf, ou naïf em francês, significa ingênuo e inocente. Geralmente parte da ideia de que alguém não frequenta a escola de belas artes, não faz um curso de arte, não tem formação, mas ele naturalmente produz alguma coisa. E são artistas sem preparo e desconhecimento técnico e acadêmico. Na maioria das vezes, autodidatas ou experimentam sem ter a própria consciência. Eles só vão fazendo. Ela é considerada, para alguns, sem conteúdo, primitivista e marginal, mas não pode ser deixada de lado. Por quê? Porque tem o seu valor, certo? Deixar claro para a gente não tratar com preconceitos só porque a pessoa ou simplesmente deixou de fazer, porque não é isso que qualifica um artista, sim a capacidade dele de criar. E, finalizando as últimas, Op Art, talvez seja uma das mais fantásticas e mais técnicas. Por quê? Porque ela cria a ideia de movimento numa superfície que não existe. A gente vai criar ilusões geométricas com linhas, podem ser menos expressivas, mas elas criam efeitos interessantes. Olhem fixamente para a obra. A impressão que tem é que a obra está se movimentando. Está olhando aqui? Olha aqui, ó. Você não sabe se é profundidade, se não é, porque a ideia é criar esta ilusão visual. Isso é Op Art, ou arte óptica, né? A gente vai ficando com a obra do Vassarelli, que é Op Art. Mantenham os estudos de vocês nas atividades curriculares complementares e sigam a gente nas redes sociais, né? E olhem para cá. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.